Cuba já foi um dos países mais ricos e promissores da América Latina. Hoje enfrenta crise econômica, falta de liberdade e muitos cubanos arriscam a vida para fugir do país. Mas afinal, o que aconteceu com Cuba? Como essa pequena ilha passou de uma economia forte para um dos países mais fechados do mundo? E mais importante, Cuba ainda tem esperança de mudar? Fique comigo até o final desse vídeo porque a resposta vai te surpreender. Antes da Revolução de 1959, Cuba era conhecido como o Perória do Caribe. Nos anos 1950, a Havana era um dos destinos mais luxuosos do mundo, com cassinos, hotéis 5 estrelas e uma economia forte baseada no turismo, açúcar e tabaco. O PIB per capita da Cuba era um dos mais altos da América Latina, maior até que a Espanha e Portugal. Mas havia um problema: a desigualdade social era gigantesca. A economia era dominada por elites, empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, enquanto muitos cubanos viviam na pobreza. Foi nesse contexto que Fidel Castro e Che Guevara iniciaram a Revolução Cubana. Em 1959, Fidel Castro e seus revolucionários derrubaram o ditador Fulgencio Batista e tomaram o poder, o que mudou com a revolução. Empresas privadas foram nacionalizadas e acabando com a influência econômica dos Estados Unidos. O sistema socialista foi implantado com saúde e educação gratuitos para todos. Os Estados Unidos responderam com um embargo econômico, proibindo o comércio com Cuba. No começo, muitos cubanos apoiaram a revolução porque Fidel prometia um país mais justo, mas a realidade logo se tornou outra. Com o bloqueio dos Estados Unidos, Cuba se aproximou da União Soviética, tornando-se um aliado estratégico do comunismo na América Latina. A economia de Cuba passou a depender totalmente da União Soviética, que comprava açúcar cubano e enviava petróleo, comida e recursos para sustentar o regime. Em 1962, ocorreu a crise dos mísseis, onde a União Soviética colocou armas nucleares em Cuba, quase levando o mundo à Terceira Guerra Mundial. Enquanto a União Soviética existiu, Cuba conseguiu manter sua economia funcionando, mas em 1991 tudo desmoronou. Com o colapso da União Soviética, Cuba perdeu 80% do seu comércio e entrou no pior colapso econômico de sua história, chamado de período especial. A fome e a miséria aumentam drasticamente. O governo teve que permitir um pouco de economia privada, com pequenos negócios e turismo. Muitos cubanos começaram a fugir em balsas improvisadas para os Estados Unidos. Foi um período tão crítico que Fidel teve que aceitar algumas reformas, mas nunca abriu mão do regime socialista. E mesmo após a crise, Cuba nunca mais se recuperou totalmente. Raul Castro assumiu o poder em 2008. Protestos recentes. Em 2008, Fidel Castro deixou o poder e seu irmão Raul Castro assumiu. Ele tentou fazer algumas reformas econômicas, permitiu pequenos negócios privados, como restaurantes e lojas, reabriu o turismo e negociou com os Estados Unidos, com o governo Obama, mas manteve o controle total do governo e da mídia. Em 2019, Miguel Dias-Canel assumiu o comando, mas a crise só piorou. Hoje, Cuba vive uma das piores crises de sua história, como falta de comida, apagão diário e inflação. Milhares de cubanos fugindo para os Estados Unidos e outros países. Protestam contra o governo reprimido com violência e o regime de mantém por meio de repressão, mas até quando? Cuba poderia seguir um caminho de países como China e Vietnã, que abriu sua economia sem perder o controle político. Mas o governo cubano tem medo de perder o poder se fizesse reformas grandes demais. As únicas formas de mudança seria o governo permitir mais liberdade de comando, como fez a China, um colapso interno levar a protestos massivos forçando mudanças. 3. Uma pressão internacional muito forte exigindo abertura política, mas no momento o futuro de Cuba ainda é incerto. Será que a ilha vai continuar isolada no tempo?
Ou um dia veremos uma Cuba próspera e livre novamente? E aí, o que você acha? Cuba ainda tem esperança ou está condenada a continuar assim? Se gostou desse vídeo, já deixe um like, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre história e política. E comente aqui embaixo o que você acha que deveria acontecer para Cuba mudar de verdade. Até a próxima. Tchau, tchau.